Chegamos no 7º dia do nosso devocional e hoje nós vamos ler o capítulo 7 de Provérbios. Vamos começar lendo? Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos seus dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Queridos, nesse capítulo, mais uma vez, Salomão ele faz um alerta contra a mulher adúltera. E nesse capítulo, ele faz um alerta forte sobre os perigos da falta de sabedoria, especialmente quando a pessoa ignora os conselhos de Deus e se deixa levar por tentações. O capítulo ele começa com um pai aconselhando seu filho a guardar os mandamentos, a guardar no seu coração e não se deixar cair em tentação. E ele diz para o seu filho valorizar a sabedoria como algo muito precioso. Salomão relata a história de um rapaz, e aqui diz um rapaz sem discernimento, sem juízo, ingênuo, que anda por um caminho perigoso e ele acaba sendo seduzido por alguém que usa palavras atraentes, mas que as suas intenções são erradas, são impuras. E nós precisamos trazer isso para nossas vidas. Nós já falamos em alguns capítulos anteriores sobre isso. Nós precisamos tomar cuidado com quem tem as palavras atraentes, palavras sedutoras, mas que o fim é morte. Então nós precisamos cuidar e tomar cuidado. Então o texto mostra que apesar de parecer atraente no início, no final leva a destruição, dor e consequências graves.
Olha como nós precisamos ter cuidado na nossa vida diária. É por isso que Salomão diz: é preciso ter sabedoria, porque quem tem sabedoria discerne, diferencia aquele que está falando a verdade daquele que está enganando. Então, que nós possamos buscar em Deus a sabedoria para não cair em tentação e não cair na lábia daqueles que têm palavras doces. Eu não vou mais me aprofundar nesse assunto, porque a gente já falou tanto sobre isso. O texto termina falando que muitos já caíram dessa forma. E nós precisamos tomar o cuidado para que isso não aconteça na nossa vida. E o que nós podemos aprender com o capítulo 7 de Provérbios? Eu anotei algumas coisas aqui. A sabedoria, ela nos protege. Guardar os bons ensinamentos dentro do nosso coração vai nos ajudar a tomar as decisões certas, mesmo quando surgem tentações. Às vezes acontece alguma tentação, porque ninguém está livre da tentação, mas quem guarda os ensinamentos vai saber tomar a decisão certa. Outro ponto que eu marquei aqui: a falta de atenção pode levar a erros graves. Esse jovem relatado no capítulo, ele não estava preparado. Ele estava desatento e ele acabou se colocando numa situação perigosa. Então, falta de atenção, temos que ter toda a atenção. Terceiro lugar, nem tudo que parece bom realmente é. Palavras bonitas, promessas fáceis podem esconder um fim ruim. Então, tome cuidado. Em quarto lugar, decisões têm consequências. Tudo aquilo que você decide, você vai arcar com as consequências. Então, o capítulo 7 mostra que decisões erradas vão trazer consequências para a vida. Assim como também qualquer decisão certa que você tome, também vai impactar até as próximas gerações. Então, as decisões erradas, elas vão afetar não somente o momento, mas vai afetar também o futuro. Então, pense bem antes de tomar uma decisão. E em quinto lugar, ouvir conselhos é sinal de maturidade. Dar valor aos ensinamentos das pessoas sábias, que são nossos pais, nossos responsáveis, nossos líderes. Nós precisamos ouvir os mais velhos. É burrice dizer que conselho, se fosse bom, não se dava, vendia. Quem diz isso está dizendo assim: olha, ouvir conselhos não é bom. E isso não é verdade. Conselhos é bom e muitas vezes um conselho de uma pessoa sábia, muitas vezes esse conselho vai te ajudar a tomar uma decisão na sua vida que vai impactar lá na frente. Então, ouça conselhos, aplique essas verdades na sua vida e eu sei que você será muito bem sucedido. E eu quero terminar esse vídeo abençoando a sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe a tua casa, a tua família e tudo que você tocar, tudo que você fizer, seja abençoado no nome de Jesus. Eu te aguardo amanhã para nós estudarmos o capítulo 8.